Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. O sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% em 2 anos e a taxa básica de juros disparou nos últimos meses. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria, porque, como eu te falei, quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro. Com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local, esse mesmo apartamento de 49 metros quadrados. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento. O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. A mudança elevou os custos totais de financiamento, que cobram agora 9,8% dos contratantes ao ano. Por exemplo, um imóvel de R$ 250 mil, esses 2,8 pontos percentuais a mais significam R$ 68 mil só de juros. Em outras simulações, um apartamento de R$ 1 milhão, o comprador vai pagar R$ 300 mil a mais. Já um de R$ 500 mil, essa conta fecha em R$ 137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha. Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento. Junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né, porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar aí com a quitação. Então, é bem importante enxergar que, além dos custos do próprio imóvel, existem outros custos, inclusive, quando nós entramos no imóvel, geralmente nós gostamos de fazer uma pequena reforma. E junto com isso vem outros valores que talvez não estivessem programados. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. Eu não conseguiria pagar isso. 49 milhões de brasileiros têm planos de saúde, mas a procura por convênios mais baratos está aumentando, principalmente depois do último reajuste de 15% que vem impactando no bolso dos consumidores. No ano em que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou um aumento de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, quem é usuário já começou a sentir no bolso os efeitos. Antes, o maior aumento registrado tinha sido de 13,57% em 2016, segundo dados da agência.
Por conta do aumento somado à crise na saúde e à crise econômica causados pela pandemia da Covid-19, alguns beneficiários tiveram que deixar de ter plano de saúde, enquanto outros precisaram fazer malabarismo para conseguir manter o benefício, ou até mesmo trocar por um plano mais barato. É o caso da Milene, que tem 2 filhos. O plano dos 2 já estava caro e para conseguir adicionar ela e o marido no convênio, teve que fazer a troca por um plano mais barato. Pagava na faixa de quase R$400. A gente foi pesquisando, aí a gente conversou com um corretor que atende sempre a gente para ver a possibilidade de colocar meu marido. E a gente viu como era absurdo. Os planos de saúde estão uns preços assim abusivos mesmo. Só que aí a gente, graças a Deus, ele encontrou um lá. Também é só emergência, porém atende nossas necessidades, né? É o que a gente precisa no momento, é só de emergência mesmo. Onde colocando eu e meu esposo, saiu só R$300 a mais. Uma pesquisa da ANAB, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, mostrou que quase 50% dos entrevistados precisaram ajustar seu orçamento para não perder o plano de saúde que já tinham. O levantamento, que ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o país, revelou ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano de saúde por conta das dificuldades financeiras causadas pela crise econômica. O interesse pela portabilidade entre planos aumentou 12,5% de acordo com a ANS. Em alguns casos, foi possível reduzir em 40% os custos com a saúde. E olha só, a Receita Federal emitiu um alerta sobre golpes relacionados à regularização do CPF, o cadastro de pessoa física. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A Receita Federal informou que muitas pessoas estão recebendo mensagens por SMS, WhatsApp e até por e-mail, informando que elas estão com CPF irregular. E segundo a Receita, muitos contribuintes estão acreditando que realmente estão falando com pessoas da Receita, porque as mensagens contêm informações sobre imposto de renda e símbolos, que são das mesmas cores do órgão e da bandeira nacional. Só que é aí que vem o golpe. Um link que encaminha a pessoa à cobrança de uma taxa é enviado com a alegação de que com aquele pagamento o CPF será regularizado. Só que aí alguns contribuintes que caíram no esquema compareceram ao atendimento presencial da Receita depois de pagarem o tal valor. E foi nesse momento que o golpe foi descoberto. É por isso que agora a Receita Federal alerta que caso alguém precise regularizar o CPF, basta entrar no site oficial da instituição e fazer o procedimento de forma gratuita. Lá na página inicial tem a opção Meu CPF e clicando nela é possível visualizar todas as instruções para a correção necessária. Então, anote aí o site gov.br/Receita Federal. Eu vou repetir. gov.br/Receita Federal. É somente por meio desse site que é possível, então, regularizar o CPF. E outra informação importante que a Receita Federal passou é que o órgão nunca envia links de acesso por mensagens. Aproveitando de momentos de fragilidade, criminosos aplicam o golpe do falso emprego, oferecendo vagas com salários atrativos através das redes sociais. 3 mensagens no período de uma semana. Elas chegaram no celular da Kelly e também no celular do filho dela, de 15 anos. Os golpistas usaram o nome de lojas famosas. Elas estavam recrutando para um trabalho em casa, meio período, num valor para ganhar um salário de um valor assim de 500 a 3 mil reais, mais ou menos. Assim que leram, a Kelly e o filho já tomaram as providências. Aí a gente clicou na mensagem e denunciou, aí automaticamente já bloqueia e a gente não recebe mais daquele número. Além de usar o nome de lojas, os golpistas também usam o nome de instituições famosas e com credibilidade, como o Sebrae, para tentar aplicar o golpe. Nessa mensagem aqui, o golpista se apresenta como gerente geral do Sebrae, oferece salário de R$ 200 a R$ 800 por dia para trabalhar em casa em meio período. Fique esperto, porque o Sebrae nunca manda mensagens por celular. Não tem
informação do Sebrae por WhatsApp ou que tem um gerente do Sebrae contratando você e tudo mais. Não fazemos isso. O Sebrae Mato Grosso do Sul possui um portal que é o canal oficial www.ms.sebrae.com.br. Qualquer informação sobre cursos, sobre propostas de trabalho, entre outras, estão no portal e a gente usa apenas esse canal oficial para as informações. Segundo a polícia, esse tipo de crime virtual aumentou nos últimos 2 anos por causa da pandemia, já que muita gente perdeu o emprego. O delegado dá algumas dicas para não cair em golpes. Extrema cautela em clicar em links enviados, em mandar fotocópias de documentos, enviar dados pessoais ou bancários a pessoas desconhecidas. Também, dinheiro. Nunca transfira dinheiro sem antes fazer um contato prévio e ter a garantia de que a pessoa favorecida é de fato a quem você quer transferir o valor. A Kelly já recebeu até chamada de vídeo de golpistas usando o nome do INSS. Acredita? Mostrou uma sala assim, bem chinfrim, não era exatamente o padrão do prédio do INSS. O pessoal com uma camisa azul marinho, que é mais ou menos o uniforme deles, né, com crachá, e mostrava até a tela do computador os meus dados. E o que eles pediam? Um documento meu com foto, para eu tirar uma foto e mandar para eles. O jeito então é ficar esperto, porque as redes sociais são também um caminho aberto para as redes criminais. Difícil também é a identificação dos responsáveis, dos criminosos, uma vez que eles usam diversos meios para dificultar a investigação criminal. A gente não pode clicar em nada, não. E, se possível, bloquear, denunciar e passar para frente, porque muitas pessoas recebem e às vezes não tem essa informação e clica, né? E ainda falando sobre o assunto, outro golpe que vem tirando o sono dos brasileiros é o bancário, que vem crescendo no país. Entre os crimes mais frequentes estão a clonagem ou a troca de cartão, além do golpe do WhatsApp. De acordo com dados de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, pelo menos 31% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa ou caíram em golpes nos últimos meses. Os mais atingidos são os homens com idade superior a 60 anos e que, na maioria das vezes, ganham mais de 5 salários mínimos. Citada por mais de 60% dos entrevistados, a clonagem ou troca é um dos crimes mais frequentes. Outra prática muito comum é o golpe do WhatsApp, do leilão e da loja virtual. Ainda de acordo com o levantamento, as instituições financeiras têm a confiança de mais da metade dos entrevistados, valor superior às empresas privadas, como lojas de varejo e atacado. A alta da inflação também foi percebida por 9 de cada 10 entrevistados, que relataram que os preços dos produtos subiram do início do ano até agora. O consumo de alimentos e de outros itens do abastecimento doméstico é o que mais impacta no orçamento das famílias e representou um aumento de 9 pontos em relação ao levantamento de dezembro passado. Esse impacto no custo de vida é citado principalmente por homens de 25 a 44 anos. Um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Paulo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Paulo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração. Foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando,
que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse polocreative.com. E veja a seguir: Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento de refugiados. E ainda, guarda compartilhada de pets vem ganhando espaço com um tema desafiador para a justiça. Nós voltamos em instantes. Até já! Conhecido como etarismo, o preconceito contra pessoas com idade avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação. O dado faz parte de uma pesquisa feita com pessoas do mundo todo. 63 anos de idade, uma saúde de ferro. O administrador José Afonso corre ao menos 3 vezes por semana. E olha só a distância que ele costuma percorrer em quilômetros. Eu corro 8 a 10 por dia. Mesmo com mais disposição do que muitos jovens por aí, ele foi vítima de etarismo, a discriminação por causa da idade. Um dia voltando do parque, eu estava parado, a faixa de pedestre, geralmente o carro tem que parar para você passar. O carro estava longe, eu comecei a atravessar e o cara falou assim: "Ah, seu velho, quer morrer?" Aí eu recuei um pouquinho, ele passou, aí eu fui embora. O administrador conta que o preconceito a quem está na melhor idade é grande, inclusive na academia. Academia eu até fazia uma aqui perto,
E eu senti assim que o idoso, o velho, é meio separado. E olha que nem precisa ser idoso para passar por isso. Situações como essas têm atingido pessoas cada vez mais jovens. O etarismo acontece antes mesmo da pessoa chegar à terceira idade. Essa constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde com 80 mil pessoas de 57 países, que mostrou que quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de discriminação, justamente por causa da idade. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade. É uma discriminação, é um preconceito, e a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A neuropsicanalista explica que os idosos percebem o preconceito, passam a evitar determinadas situações para não passarem por constrangimentos e acabam com a saúde afetada, tanto a mental quanto a física. O José Afonso diz que ficou chateado com as situações que enfrentou, mas seguiu em frente sem muitos efeitos e nunca pensou em denunciar ninguém, até porque nem sabia que essas atitudes preconceituosas poderiam configurar crime. Não sabia, nem imaginava que tinha isso. É que é tão habitual isso acontecer, né? Acho que tanta gente... você vê em condução pública, tem isso, as velhinhas... essa velha, né? O povo fala mesmo, né? Mas não deveria. O Estatuto do Idoso contém uma série de instrumentos de proteção às pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, ele não traz um tipo de crime específico contra o idoso. Ele traz uma proteção maior no sentido em que ele traz uma pena mais grave, uma pena maior para quem pratica um crime comum contra um idoso. E no caso do etarismo, a vítima deve também processar o agressor por danos morais. Inclusive, no próprio processo penal, onde se investiga o crime, já é possível garantir um valor mínimo de indenização a título de danos morais, e essa indenização pode ser majorada, pode ser aumentada através de uma ação civil. É importante lembrar que o mundo está cada vez mais velho. Aqui no Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos no último século. Atualmente, os idosos já ultrapassam 30 milhões de pessoas e até 2030 serão quase 20% do total da população, segundo o IBGE. Eu acredito que tem que ter uma conscientização da população, né, de que todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos passar por isso, que bom, né? E aí, em cima disso, a gente tratar com mais respeito, com mais dignidade, com mais apoio para que esses idosos se sintam amparados, acolhidos e aceitos pela nossa sociedade mesmo, né? Isso é respeito ao próximo, né? O idoso, o jovem, a criança, tudo. Acho que todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. No mês em que se comemora o Dia Mundial dos Refugiados, vamos conhecer uma história de superação. Um angolano refugiado de seu país encontrou no Brasil portas abertas para recomeçar a vida e ainda ajudar outros estrangeiros a conquistarem uma nova chance. Foi um conflito do pai que tirou Maicon de seu país, a Angola. Meu pai fez um trabalho do homem político e esse homem não pagava, não queria pagar meu pai de jeito nenhum. Então começou a vir com os ameaços em cima. Que eu sendo o primeiro filho, então eu interferia, né? Eu ia lá para proteger o pai, então o alvo começou a ser eu. Segundo o angolano, o pai estava com a razão, mas se viu obrigado a fugir e a forçar seu primogênito a fazer o mesmo. Eu não quis sair do meu país, não quis, porque aquela coisa de deixar família, amigo, eu estava naquela fase ainda no ensino médio, estudando, e eu tive que abandonar a família e vir começar num país onde você não tem família, não tem amigo e começa do zero. Corrupção e pobreza extrema. Por essas razões, muitos são os angolanos que saem daquele país e boa parcela deles busca uma nova chance
aqui no Brasil. Angola e o Brasil têm muita cultura idêntica, a nossa cultura são bem idêntica. E a gente sempre olha para o Brasil como referência. E foi que a família determinou que tinha que ser o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, atrás apenas da Suécia. Sem esse conhecimento, Maicon diz que sofreu bastante ao chegar aqui em 2009. Dormiu nas ruas, passou fome, foi explorado. Mas quando descobriu onde buscar ajuda, tudo mudou. Brasil acolhe, sim. Por que eu falo que o Brasil acolhe? Quando eu tive as informações, quando eu pude, agora alguém começou a me orientar, foi fácil as coisas. Consegui meu protocolo como imigrante, né? Não, como refúgio. Consegui protocolo, consegui advogado, fui orientado e me perguntaram, você está precisando de emprego? Foi aí que começaram a me ajudar, consegui um emprego sim no mercado, trabalhava no supermercado, comecei, aí onde eu vi que me deram carteira, né, de trabalho, começaram a me explicar, isso aqui é carteira de trabalho, comecei a trabalhar e fizeram a minha conta bancária, quer dizer, houve essa orientação. Em Angola, o Maicon era modelo e quando se estabilizou aqui no Brasil, resolveu retomar aquela carreira que havia ficado lá no passado. Começou estudando sozinho em uma biblioteca pública, até se especializar e então fundar esta escola de modelos, que hoje dá oportunidade também a outros refugiados. Aquelas portas que me fecharam no passado, hoje eu abro para as pessoas que me procuram. Hoje eu trabalho com modelos plus size, trabalhos com negros, branco, criança, trabalhos com a terceira idade, inclusivamente. O que eu faço hoje? Eu ensino não só a cultura, ensino a moda, a postura, a ética. Eu acolho também imigrantes assim como eu, refugiados como eu, porque hoje eu não quero que os que me procuram passem naquilo que eu passei no passado. A Cecília está entre as pessoas acolhidas por Maicon. Há 2 anos, ela saiu de Luanda para fugir da pobreza. Quase metade dos pouco mais de 30 milhões de habitantes da Angola vive sem luz em casa. E a maioria não tem acesso à água. 21% dependem de caminhões-pipa. Uma vida sem oportunidades, como conta a jovem de 18 anos. Eu vim aqui porque também precisava de um bom estudo e já lá não tem isso. A moça chegou ao Brasil com uma amiga da mãe, que aqui a explorou. Cecília conta que a mulher a fez de escrava. Até que ela fugiu, conseguiu apoio do governo e conheceu o Maicon, que hoje colabora muito para que ela realize grandes sonhos. Meu sonho é me tornar modelo internacional, conseguir um bom emprego, fazer minha faculdade de Direitos, ter minha própria casa e fazer viagem. Quero conhecer o mundo todo. Entre refugiados da Angola, Venezuela, Colômbia e Bolívia, a escola também forma brasileiros como a Jaiane, que, assim como todos os outros modelos daqui, chegou ao projeto para romper estereótipos e propagar a igualdade racial e cultural. Nós chegamos a receber um convite onde ela foi indicada ao concurso CPLP, Miss CPLP, onde são os países da língua portuguesa do mundo, né, e mandam as suas candidatas. E aqui no Brasil a gente teve o privilégio de mandar ela. E ela chegou lá e ganhou, representou bem o Brasil e está aqui ela. Você se tornou referência aqui para as meninas, então? Sim, de certa forma, né? Todo mundo olha e fala, caramba, ela foi para Portugal, já foi para Colômbia. Então é um tanto que, como posso dizer, é gostoso, né? É o orgulho do Maicon e é o que reafirma a trajetória de superação e sucesso que ele vem construindo no Brasil, desde que chegou. Hoje, eu falo assim que valeu a pena ter lutado. Nós temos que nos acreditar, seja a dificuldade que for. A fé tem que permanecer em cima de tudo. Então, eu posso dizer que me tornei empresário. Mas aquele empresário que esperou o tempo certo, aquele empresário que foi batalhando, subindo degrau após degrau. E o sabor disso é de você olhar para trás e dizer assim, olha, eu posso ajudar aquele que está chegando. Isso que me deixa muito feliz. A guarda compartilhada de pets é realidade em diversos lares do Brasil e vem ganhando espaço com um tema desafiador para a justiça. A guarda compartilhada de cachorros virou realidade no país que possui a segunda maior população pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para se ter uma noção, nos últimos 2 anos,
O número de animais de estimação aumentou em 30%, de acordo com uma pesquisa da Comissão de Animais de Companhia, ligada ao Sindicato da Indústria Veterinária. Histórias de cachorros que, após a separação de seus donos, começaram a revezar entre dois lares, se tornaram comuns, mas nem sempre com decisões harmônicas entre os donos. A chamada família multiespécie vem ganhando espaço como um tema desafiador para a justiça, que encara disputas em processos similares à separação com filhos. Casos desse tipo antigamente iam parar na vara civil, onde o pet era tratado como um bem. Nos dias de hoje, esses processos passam por varas de família, segundo especialistas em direito, que começaram a observar as dificuldades que essa nova configuração enfrentarão nos poderes judiciário e no legislativo, em meio aos processos de separações judiciais. Recentemente, um caso de divórcio necessitou de um acordo extrajudicial para incluir o custo do alimento do cachorro na pensão. Outro episódio semelhante ocorreu com um cachorro da raça Dachshund, onde sua tutora servidora pública ganhou um processo que durou quase 2 anos. A justiça decidiu que seu ex-marido deve pagar uma pensão de um valor equivalente a 20% do salário mínimo para custos com alimentação e medicamentos para o pet. Existe até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, próximo de ser aprovado, que contempla a obrigação do ex-casal de contribuir para a manutenção dos pets. Segundo especialistas, a legislação não acompanhou as mudanças sociais em relação aos animais de estimação, obrigando os magistrados a decidir sem o devido amparo legal. Com a flexibilização das medidas restritivas por conta da pandemia, o turismo nacional voltou a crescer. Segundo a FEComércio, em abril, o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar. E antes de encerrar, olha só que bacana. Birigui, no interior de São Paulo, sediou a 2ª edição do troféu Ayrton Senna de kart. A competição aconteceu no Speed Park, um dos kartódromos mais modernos da América Latina. Acompanhe. Um gênio do automobilismo mundial foi homenageado na cidade de Birigui, interior do estado de São Paulo. O troféu Ayrton Senna de kart celebrou o legado do tricampeão de Fórmula 1, que teria completado 60 anos de idade em 2021. Com a pandemia de Covid-19, a competição não foi realizada no ano passado, mas agora ela volta para o calendário repleta de atrações e novidades. É uma alegria muito grande a gente poder estar trazendo o evento de volta, né? A sua primeira edição já foi um sucesso, essa aqui também está sendo um sucesso. A gente aproveitou que a gente teria aqui o Mundial de Kart e a gente fez todas as adaptações da pista para o Mundial e criamos aqui o campeonato com esse traçado que a gente estaria aí usufruindo no Mundial de Kart. O ex-nadador Thiago Pereira é o organizador do troféu Ayrton Senna de kart. Ele comentou a transição da prata em Londres e do recorde de medalhas nos Jogos Pan-Americanos, com 23 pódios, para se tornar empresário do ramo esportivo. É desafiador, né? Um outro momento, apesar de a gente continua no esporte, mas é totalmente diferente. Como, né? Às vezes atrás, do outro lado, né? Você está competindo e às vezes você está do outro lado. Antes dos pilotos entrarem na pista em busca da vitória, as crianças disputaram a Seninha Run, uma corrida divertida a pé para os pequenos, dentro das instalações do Speed Park. No kartódromo principal, todos os karts eram iguais, com o mesmo motor para garantir equilíbrio e emoção à disputa.
Voltando para a pista, quem venceu a categoria graduados, a principal do kart brasileiro, foi o piloto carioca, Olin Gali. Minha expectativa para meu próximo campeonato vai ser na Itália, né, no campeonato europeu. Vou participar mês que vem lá. E depois a Copa do Brasil, que vai ser em Sergipe. Então, meus próximos compromissos vão ser esses. E estou muito confiante aí para fazer um ótimo resultado. As mulheres também marcaram presença na pista. A paranaense Cacá Magno foi a representante feminina e ganhou o troféu Power Woman. Eu estou muito feliz de poder receber esse troféu Power Woman. Sou uma das pilotos aqui que representa o Brasil na Europa. Conto aí com a torcida de todos e espero que todo mundo aí, todas as mulheres entrem no kart e sigam carreira aí no automobilismo. Eu espero que cada vez mais tenha mulheres, que a gente tenha mais incentivadores, mais patrocinadores, que a gente possa treinar mais e ser competitiva em todo o campeonato. Os pilotos das categorias de base também se destacaram. No mirim, Lucas Ferreira, de apenas 8 anos, foi o campeão. Antes de começar a corrida, eu respirei, pedi a Deus que eu conseguia ganhar, consigo na verdade ganhar, e acelerar e ficar calmo. Fiquei bem calmo, porque quando você entra na pista, você fica um pouco nervoso, mas eu consegui me acalmar e consegui vencer. Leonardo Ramires tem 11 anos e se destacou ao longo de todo o fim de semana, desde os treinos livres e classificatórios. Ele garantiu a vitória entre os cadetes. Eu consegui fazer a ultrapassagem na última volta, né, dos dois, porque aconteceu tendo um imprevisto que os dois acabaram se enroscando. Aí eu consegui levar a primeiro lugar, né? Depois de um dia inteiro de velocidade, nos despedimos de Birigui com uma mensagem do herói de todos os domingos, Ayrton Senna do Brasil. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.